Você já prometeu que não ia comer, mas poucos minutos depois estava lá você comendo de novo? E se eu te dissesse que a sua luta talvez não seja apenas com a comida? Presta atenção para ver se você conhece essa cena. Você acaba de comer, mas continua procurando alguma coisa para beliscar. Abre a geladeira sem saber exatamente o que quer, abre o armário, fecha, abre de novo, pega um doce para aliviar a ansiedade, come mais um pouco porque teve um dia difícil e depois sente culpa, frustração, arrependimento. Aí promete que amanhã vai ser diferente. Aí o amanhã chega e muitas vezes tudo se repete. Se isso acontece com você, eu quero te fazer uma pergunta. Se a sua luta fosse apenas com a comida, será que você já não teria vencido? Porque informação é o que não falta. Existem milhares de dietas, milhares de vídeos ensinando o que comer, milhares de especialistas explicando como emagrecer. Qualquer coisa que você clica aqui no YouTube ou qualquer lugar de redes sociais, você vê sempre alguém falando de dieta, falando dos melhores alimentos, piores alimentos. Eu acho que você talvez sabe de cor até a quantidade de caloria de cada alimento, não é? E aí eu te pergunto, né? Com tudo isso, por que ainda existem tantas mulheres presas nesse mesmo ciclo? Mais uma vez eu te falo, né? Porque talvez a luta contra o peso não seja apenas uma luta física. Eu afirmo para você que ela também é emocional e na vida de muitas pessoas, para não falar em todas, né? Também é espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12 o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu quero que você preste atenção nessa última parte, ó. Eu não me deixarei dominar. A questão não é apenas o que você está comendo. A questão é, existe alguma coisa dominando você? Porque Deus nos criou para viver em liberdade. Eu quero que você entenda isso, coloque isso no seu coração. Deus te criou para viver em liberdade. Mas muitas mulheres estão vivendo aprisionadas. Elas não comem apenas porque estão com fome. Elas comem porque estão ansiosas, porque estão preocupadas, comem porque estão cansadas, estão sobrecarregadas, comem porque estão tristes, comem porque estão se sentindo sozinhas. A comida deixa de ser apenas um alimento e se transforma em um conforto, em refúgio, em anestesia, em fuga. E é exatamente nesse momento que precisamos fazer uma reflexão profunda. Eu gostaria que você se perguntasse agora, porque tudo isso eu também já vivi. Eu passei muitos anos da minha vida vivendo exatamente tudo que eu estou te falando aqui. E tudo que eu estou te dizendo aqui é o que eu já vivi, é o que eu passei e eu venci. Por isso eu quero ajudar você a vencer também. Antes de continuarmos, inscreva-se agora neste canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você conhece, nas suas redes sociais. Vamos espalhar essa verdade para o mundo todo. E olha, se você deseja viver uma transformação como a dessas mulheres que eu estou mostrando para você agora, participe do grupo Emagrecimento Cristão e não perca também a oportunidade de entrar para a mentoria. É uma mentoria muito acessível e completamente transformadora. Centenas de mulheres já decidiram dar este passo tão importante e a próxima pode ser você. Os links estão na descrição. Agora, vamos voltar ao vídeo. E aí eu quero que você nesse momento faça uma reflexão.
você se pergunte o seguinte: será que eu estou buscando na comida aquilo que deveria buscar em Deus? Ou, sei lá, em alguma outra coisa? Eu sei que essa pergunta pode incomodar, porque ela é bem profunda, mas ela é necessária. Eu precisei me fazer essa pergunta várias e várias vezes. Porque muitas vezes tentamos preencher com a comida vazios que não são físicos, situações que não se resolvem apenas de maneira física. São emocionais, são espirituais. Existe um cansaço que nenhum doce vai resolver. Existe talvez uma carência que nenhum chocolate vai curar. Existe talvez uma ansiedade que nenhum prato cheio vai conseguir acalmar dentro de você. Talvez exista uma dor que nenhuma sobremesa vai conseguir curar. Somente Deus pode preencher essas áreas do nosso coração, entende? E talvez esse seja o motivo de você comer e continuar sentindo que falta alguma coisa. Sabe, come, mas parece que não se sacia. E é porque o problema nunca foi apenas a comida. A comida apenas trouxe um alívio por alguns minutos, mas depois tudo volta. A ansiedade volta, a tristeza volta, a preocupação volta, o vazio volta. E então, o que acontece? A pessoa começa a procurar mais comida. E isso muitas vezes, sabe, como eu falei, eu vivi muito isso. Mas eu não tinha essa consciência. Porque é exatamente isso que acontece. Você talvez viva esse ciclo na sua vida, mas nem entende o porquê. É por isso que às vezes você se entristece, porque você não entende nem o porquê você tem esses comportamentos. Você não entende o porquê que você fala que não vai fazer, quando vai ver já foi lá, já comeu. Nem sabe como que foi que pegou aquele bombom, aquele chocolate. E o ciclo continua. A Bíblia traz uma reflexão muito forte também em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Falando sobre algumas pessoas, né? Ela diz assim: o Deus deles é o ventre. Esse versículo não está falando apenas sobre comida. Ele está falando sobre aquilo que ocupa o centro da nossa vida. Quando a Bíblia fala o ventre, o Deus deles é o ventre aqui são as emoções, o centro. E aquilo que nos controla, acaba sendo aquilo que nos controla, aquilo que governa nossas decisões. Entende isso? E eu quero te dizer uma coisa importante: sentir fome não é pecado, tá? Por favor, entenda isso. Sentir fome não é pecado. Você gostar de comida não é pecado. Eu também gosto, gosto de comer, gosto de sentir sabores, né, gostosos. Comer é algo gostoso e não é pecado. O problema começa quando perdemos o domínio. Eu vou falar novamente. O problema começa quando perdemos o domínio. Quando a comida passa a mandar em nós. Quando sabemos o que deveríamos fazer, mas nos sentimos incapazes de resistir. Isso é terrível. Quando a comida se torna a resposta automática para qualquer emoção. Eu falo para as meninas, né, que é o agir no automático, é comer no automático. Isso é muito ruim. E talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando: mas pastor, eu já tentei tantas vezes. E talvez você já tenha começado dezenas de dietas. Talvez você já tenha emagrecido e engordado novamente. Talvez você está cansada de recomeçar. Talvez você tenha chegado ao ponto de acreditar que nunca vai conseguir mudar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Presta atenção. Às vezes o seu maior problema não seja a gula, tá?
Talvez a gula seja apenas um sintoma de algo mais profundo. Porque ninguém tenta preencher o coração com comida quando está plenamente satisfeito por dentro. Muitas vezes estamos tentando alimentar uma dor, uma rejeição, uma frustração, uma solidão, uma ansiedade, um vazio. E a comida parece trazer conforto. Mas como eu falei, por apenas alguns instantes, depois a dor continua lá. Aquele sentimento de inconformismo continua lá. E ainda pior, né? Ainda agora o peso de ter agido de uma forma que você já tinha falado que não ia agir assim. Por isso eu quero te propor hoje algo simples. Mas presta atenção, às vezes você está procurando tantas coisas, dietas mirabolantes, programas assim, né, de outro mundo, mas são coisas tão simples que eu queria tanto que você enxergasse, que você se permitisse viver, que você acreditasse. De todo o meu coração, eu quero muito que você acredite que se livrar da glutonaria, da obesidade, emagrecer, receber a cura, a libertação, é mais simples do que você imagina. Só que você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa realmente pagar o preço por aquilo que você almeja. Então, presta atenção no que eu te proponho agora. Da próxima vez que surgir aquela vontade urgente de comer, sabe, aquela vontade doida que às vezes você nem sabe do que você está com vontade. Às vezes você fala assim, vontade de comer alguma coisa boa, que vontade de comer um doce. E aí é o que eu falei no início, aí abre a geladeira, abre o armário, fecha, pega uma coisa aqui, outra ali, parece que nunca acha o que é, né? Então, exatamente nesse momento, eu quero que você faça uma pausa, tá? Você vai fazer uma pausa, você vai parar, você vai respirar, você vai sentir, tá? O ambiente, o que você está pensando naquele momento, antes de abrir a geladeira, antes de pegar o doce, antes de comer sem pensar. Pare por alguns segundos e faça a si mesma uma pergunta. Você vai se perguntar assim: eu estou com fome de comida ou estou tentando alimentar uma dor? Você vai pedir ao Senhor: Senhor, mostra o que realmente está acontecendo dentro de mim. Escreve isso num papel. Se você tiver acesso agora a um papel, ou puder pausar esse vídeo agora e escrever, né, em algum lugar você não esquecer, escreva isso, essa oração. Você vai primeiro se fazer a pergunta: eu estou com fome de comida ou estou tentando alimentar uma dor ou alguma coisa dentro de mim? E aí você vai fazer uma oração simples, tá? E é rápida. Você vai falar: Senhor, mostra o que realmente está acontecendo dentro de mim. E você pode se surpreender com a resposta, tá? Porque você vai ver que às vezes não é fome, talvez é cansaço, medo, alguma tristeza, alguma preocupação. Talvez seja a necessidade de entregar para Deus algo que você está tentando resolver sozinha. E eu não estou aqui dizendo que emagrecer é apenas uma questão espiritual, não, tá bom? Claro que hábitos saudáveis são importantes, eu ensino isso para as meninas, eu falo, né? A gente fala bastante sobre isso. A alimentação equilibrada é importantíssimo. Exercício físico é muito, muito importante. Eu falo para elas que exercício físico é para a vida, é porque você está viva. Mas muitas mulheres já descobriram que saber o que fazer não é suficiente. Elas precisam de algo mais profundo, precisam de transformação interior, precisam de renovação da mente, de cura emocional, precisam de liberdade, precisam entender aquilo que às vezes elas sozinhas nunca chegaram a entender. Sabe, essa liberdade começa quando entendemos que a luta contra o peso também é
espiritual. Talvez Deus esteja usando essa batalha aí que você está vivendo para revelar algo maior. Talvez Ele não queira apenas transformar seu corpo, Ele queira transformar o seu coração, o seu interior, a sua vida por completo e fazer de você depois um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Imagina? Coisa incrível. Ah, se você soubesse o que Deus tem preparado para você. A sua relação com a comida, a sua relação com as emoções, a sua relação consigo mesma e principalmente sua relação com Ele. Talvez Ele quer melhorar muito mais. Por isso eu quero te pedir para você não desistir. Não aceite a mentira de que você nasceu para viver presa nesse ciclo. Não aceite a mentira de que nunca vai conseguir mudar. Não aceite a mentira de que já tentou muitas vezes, que não tem mais jeito. Enquanto existe vida, existe esperança. E enquanto Deus está trabalhando em você, existe possibilidade de transformação. Não é à toa que você está nesse vídeo. Não é à toa que você chegou até aqui. Porque entenda que talvez a sua maior necessidade nunca tenha sido comida. Talvez a sua maior necessidade sempre tenha sido mais e mais e mais da presença de Deus. Porque existe uma fome que não está no estômago. Existe uma fome que está na alma. Eu espero que você esteja pegando aqui essa revelação que o Espírito Santo está trazendo para você. Eu vou falar novamente, talvez exista uma fome que não está no seu estômago. Existe uma fome que está na sua alma. E somente Deus pode saciá-la. A luta contra o peso não é apenas física. A luta contra o peso também é espiritual. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.